turma, tudo bem, meus amores? Eu sou a tia Marcele. Eu sou a tia Raíssa. Somos professoras de matemática do Colégio GGE. Eu sou a tia do 5º ano. Eu sou a tia do 4º ano. E hoje vamos falar um pouquinho das operações básicas. Agora a tia Marcele vai explicar um pouquinho para vocês sobre a adição. Vamos entender um pouquinho da adição. Já sabemos que a adição nos remete à ideia de quê? Somar, juntar, acrescentar. Então, tia Marcele trouxe hoje para vocês aqui, eu vou dar um exemplo para a gente poder compreender quais são os termos da adição. Então, se eu tenho 342 mais 14, eu já percebi que o meu 342 é a minha parcela e o meu 14 também é a minha parcela. Eu preciso, então, somar, juntar, para que eu encontre a minha soma total. Então, eu irei somar ordem por ordem. 2 mais 4, 6. 4 mais 1, 5. 3 mais 0, lembrando que aqui não tem nenhum algarismo, então vai ser o 3. Então, já encontrei que 356 é a minha soma ou total. E agora, passando um pouquinho dos termos da adição, vamos para as propriedades da adição. Já sabemos que temos a propriedade comutativa. O que diz a propriedade comutativa? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Como assim, tia Marcele? Vamos ver um exemplo prático. Se eu tenho 3 mais 5, quanto vai ser esse meu resultado? Isso, exatamente o 8. Mas, se eu quiser efetuar 5 mais 3, vai alterar esse resultado? Claro que não. 5 mais 3 é igual a 8. Então, eu percebi que a ordem dessas parcelas, tanto faz eu somar 3 mais 5 ou 5 mais 3, eu vou chegar à mesma soma, o mesmo total. Partindo da propriedade comutativa, eu vou agora entrar na propriedade associativa. A propriedade associativa diz que, em uma adição com mais de duas parcelas, podemos associar parcelas duas a duas na ordem que quisermos. Como assim, tia Marcele? Vamos ver o exemplo. Se eu tenho 4 mais 5 mais 2, eu posso começar a associar o 4 mais 5, vou somar. Quanto vai dar o 4 mais 5? Isso, 9. E o 9 eu irei associar a terceira parcela, que eu vou encontrar quanto agora? 9 mais 2, 11. Mas, se porventura eu não quiser começar a associar a primeira parcela com a segunda, eu poderia associar também a segunda com a terceira. Como assim, tia Marcele? 5 mais 2. Qual é o resultado de 5 mais 2? 7. E agora eu vou voltar a associar com a primeira parcela. 4 mais 7 eu vou encontrar o resultado 11. Então, eu percebi que a ordem das parcelas que eu associei aqui, o resultado foi o mesmo. Daí o nome associativa, que eu posso associar as parcelas que quisermos. Partindo agora da associativa, vamos chegar na nossa última propriedade da adição, que é o elemento neutro. A palavra neutro já nos remete a algo que não vai fazer interferência, ou seja, não vai interferir ali. Então, tia Marcele trouxe um exemplo que, se eu tenho 15 mais 0, quanto vai ser esse resultado? Isso mesmo que você pensou, 15. Por que o 15? Porque esse 0 é o elemento neutro da soma, ele não interferiu em nada aqui. Então, fica a dica aí para vocês que estão em casa. Tia Marcele está morrendo de saudade de vocês. Beijos, beijos. Olá! Então, vocês viram agora quais são as propriedades da adição. Tia Marcele explicou um pouquinho para vocês como funciona essa operação. Agora, vocês vão colocá-la em prática junto comigo. A gente tem aqui essa situação. Observe os produtos vendidos em uma farmácia durante a semana que passou. Álcool em gel, 342 frascos, remédio para febre, 458 unidades e máscaras, 1.649 unidades. Agora, a gente vai aplicar esses números na situação. Como podemos descobrir quantos itens a farmácia vendeu? Bom, o gerente dessa farmácia, ele precisa colocar lá na planilha dele de vendas
quanto ele vendeu juntando esses 3 itens. Então, nós vamos fazer a adição. Vocês já sabem quais são os termos da adição: a parcela, soma ou total. A gente está vendo aqui que a adição pode ter mais de 2 parcelas. Além disso, uma dica muito importante é quando a gente for escrever a nossa adição, é a gente sempre começar pela unidade. Porque quando a gente começa pela unidade, a gente preenche de forma correta essa adição, para a gente não acabar confundindo, colocando um termo na unidade na casa da dezena ou um termo da dezena na casa da centena. Então lembrem, sempre começar pela unidade. Então vamos ver mais ou menos como a gente vai fazer essa operação. Eu tenho aqui o 2 e o 8. 2 mais 8, 10 mais 9 vai dar 19. Então, eu tenho 9 unidades e uma dezena. Se eu tenho 9 unidades e uma dezena, essa dezena ela não vai poder ficar na mesma casa do 9. Ela vai precisar pegar o elevador e vai subir até a casa das dezenas. Então, agora nós temos 1 mais 4, que vai dar 5. 5 mais 5, 10, mais 4, 14. E o que nós vamos fazer agora? A mesma coisa que aconteceu nessa situação. Aqui nós temos 4 dezenas e uma centena, porque deu 14 toda essa adição. Então, o que eu tenho que fazer? A unidade da centena vai pegar o elevador e vai subir para a casinha da centena. 1 mais 3 vai dar 4, 4 mais 4 vai dar 8, e 8 mais 6 vai dar 14. Então, eu tenho aqui o número 14 e, novamente, o número 1 vai precisar pegar o elevador, mas dessa vez ele vai para a casa da unidade de milhar. Agora, 1 mais 1 vai dar 2. Então, a gente encontrou a soma ou o total. Qual é a soma ou o total de itens vendidos na farmácia nessa semana? 2.449. Agora o gerente já pode preencher a sua planilha. Olá, meus amores! Continuando a aula das operações básicas, vamos ver agora um pouquinho da subtração. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é a subtração. Quando a gente fala na operação básica subtração, nos remete à ideia de quê? É a ideia de diminuir, de retirar, de diferença. Por exemplo, a diferença da altura de tia Marcela e de tia Raíssa são exemplos claros e práticos de operação de subtração. Então, vamos entender agora um pouquinho, na parte prática, quais são os termos de uma subtração. Eu tenho aqui 347 menos 12. O meu 347 é o meu minuendo, enquanto o meu 12 é o meu subtraindo. Mas, tia Marcele, poderia ser ao contrário, 12 menos 347? Claro que não. Por quê? Porque já sabemos que o minuendo precisa ser o maior termo. Então, se o maior número é 347, obrigatoriamente ele precisa ficar na posição de minuendo, enquanto o 12 precisa estar na posição de subtraindo. E resolvendo agora, vamos resolver. 7 menos 2, isso, o 5 que você pensou. 4 menos 1, 3. E 3 menos 0, não tem nenhum algarismo aqui, significa que é o quê? O 0. 3 menos 0, 3. Então, o 335 é o meu resto ou diferença. Então, relembrando o exemplo que tia Marcele citou a respeito da diferença da altura de tia Marcele e tia Raíssa, olha a palavra diferença. Olha ela aqui, ó. Diferença nos remete à subtração. Beijos, meus amores. Até a próxima. Olá! Estou voltando agora para a gente poder ver um pouquinho da subtração. Tia Marcele revisou com vocês como que a gente faz a subtração, quais são os seus termos e agora a gente vai aplicar a subtração. Lembra daquela situação que eu falei para vocês da farmácia, da venda dos produtos? Agora, o gerente dessa farmácia, ele precisa resolver outra coisa. Ele quer saber como poderíamos descobrir
quantas unidades de máscaras foram vendidas a mais que remédios de febre. Então, ele quer saber a diferença entre a quantidade de máscaras vendidas e a quantidade de remédios de febre. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro preencher o minuendo, depois o subtraindo. O minuendo, lembra, é sempre o número maior. A dica é lembrar do M diminuendo com M de maior. E o subtraindo é um número que será subtraído do minuendo, certo? Então, a gente tem o número 1649 sendo menos o número 458. 9 menos 8 vai dar 1. 4 menos 5. Eu não tenho como tirar 5 do número 4. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pedir para o vizinho. Mas eu não vou pedir emprestado, porque quando a gente pede emprestado, a gente devolve. Nessa situação, a gente não vai devolver. O número 4 está na casa da dezena. Então, são 4 dezenas. E ele precisa de apenas uma centena para conseguir fazer a subtração. Então, ele vai pegar uma centena com o número 6, porque os números, eles são vizinhos, eles são muito amigos e muito generosos. Então, eles podem doar um para os outros sempre que for preciso. Então, o número 6, ele vai doar uma centena para o número 4 e ele vai ficar com 5 centenas. Então, 14 menos 5 vai dar quanto? Já pensou? Então, vamos. Vai dar 9. 5 menos 4, 1. E 1 menos nada, que é como se tivesse o zero, vai dar 1. Então, é dessa forma que a gente faz as contas de subtração. Aplicando um pouquinho do que a tia Marcele ensinou pra gente, a gente consegue resolver todas essas situações. Eu espero que vocês estejam se divertindo bastante em casa e já estou morrendo de saudade. Beijos, até a próxima aula!